Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público da Prefeitura Municipal da cidade de Apiaí, São Paulo. Para o cargo de Guarda Civil Municipal, resolveremos as 10 questões de raciocínio lógico matemático. A prova foi aplicada no dia 15 de dezembro de 2024 pela banca organizadora Instituto ACES. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca cobrou essas 10 questões de raciocínio lógico matemático. Então, a primeira questão número 11, da Prefeitura de Apiaí, Guarda Civil Municipal, dizia o seguinte: uma equipe de pesquisadores possui um total de 8 livros distintos e deseja escolher 3 deles para realizar uma revisão. No entanto, eles definiram que o livro A precisaria estar necessariamente escolhido e os outros 2 serão escolhidos aleatoriamente entre os demais. Qual é o número total de combinações possíveis para essa escolha? Então, é uma questão que envolve aí o conteúdo de contagem. Quando ele pergunta lá o total de combinações, a gente está estudando aqui dentro desse assunto análise combinatória, e o assunto já foi dito que é combinação. Então, é uma questão que envolve combinação dentro da análise combinatória. Quando eu estou diante de um conjunto de dados, está aqui, o comando da questão diz lá que eu tinha 8 livros e eu quero selecionar uma parte. Essa parte aqui era para selecionar exatamente 3. Vou selecionar aqui os 3. Primeiro livro, segundo livro e o terceiro livro. Só que o comando da questão te deu uma restrição, uma definição. Diz que o livro A deveria já estar contido, precisa estar necessariamente já ser escolhido. Então, dos 3 que serão escolhidos, o livro A já tem que pertencer aí essa quantidade de escolha do total de combinações. Então, se o livro A já foi escolhido, concorda comigo que só restam agora apenas 2 livros para ser escolhido. Se tinha um total de 8, já selecionei o livro A, tinha 8 menos o livro A, então agora restou para mim um total de 7. Só que esse total de 7 agora eu preciso escolher 2, são 2 livros, por isso que vai ser uma combinação do total de 7, onde eu vou selecionar 2. E aqui no nosso canal a gente já aprendeu que para resolver questões envolvendo combinação, sempre vai ser uma divisão. Eu pego a partir do número 2, faço uma multiplicação sucessiva, pego o número 7 e multiplico ele sucessivamente apenas 2 vezes, porque o 2 aqui é a quantidade de livros que serão selecionados. Depois que eu fazer o 7 vezes 6, eu divido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, dá para fazer uma simplificação. 7 dividido por 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2. 6, 6 dividido por 2 é 3. O que sobrou para mim foi apenas 7 vezes 3. Multiplicando 7 vezes 3, você encontra 21. Então, a resposta da questão 11 é a alternativa que tem 21. Então, resposta correta, alternativa letra D. Questão número 11, questão número 12, agora, questão número 12, segunda questão, que vai dizer o seguinte: considere a seguinte proposição condicional. Então, aqui está dentro da lógica proposicional. Entendeu? O símbolo da negação, o tio. A banca considera esses 2 símbolos aqui, referente ao sinal de igualdade e o sinal aqui de maior. Então, aqui é como se fosse uma setinha. Então, o símbolo lógico da condicional é essa setinha. Então, diz lá que é de A até B. E ele pede exatamente para você fazer a negação. Para negarmos uma condicional, basta fazer o quê? Então, deu 3 itens e pede para você assinalar aquilo que é correto. Então, toda vez que a gente está diante de uma proposição condicional, está aqui, onde eu quero realizar a sua negação, o símbolo da negação é o tio. Então, aplicando a regra, a gente faz aplicando, mantendo a primeira, negando a segunda. É a regra do mané. Troca exatamente o condicional pelo conectivo e, que é o símbolo lógico. Então, mantém a primeira, nega a segunda e troca o símbolo da condicional pelo conectivo e. Então, vamos olhar aqui os itens. Então, o item 1, tem que manter a primeira? Perfeito. Realmente,
para aplicar a negação do condicional, a gente mantém a primeira. Tem que negar a segunda? Tem que negar a segunda, também ok. Realmente, neguei aqui a segunda, né? Então, a negação do condicional ficaria nessa estrutura. Ficaria A, conectivo E, negação de B. Então, isso aqui seria a negação da proposição condicional. E junta os dois, ó, no item 3, terceiro item, junta os dois, né, a manter a primeira, negar a segunda e trocar pelo conectivo E. Então, bate exatamente na aplicação da regra. Mantém a primeira, nega a segunda e troca pelo conectivo E. Então, todos os três itens aí estão corretos. Ó. Pede para assinalar aquilo que é correto, então está correto tanto o item 1, o item 2 e o item 3. Então, por isso que a resposta correta para a questão número 12 seria aí a alternativa letra D. Questão número 13. Olha só o que vai dizer a questão número 13. O mando da questão vai trabalhar dizendo que tem um triângulo retângulo, possui um dos ângulos agudo medindo 30 graus, sabendo que o lado oposto a este ângulo mede 10 unidades, e a pergunta é: qual é a medida da minha hipotenusa? Então, é uma questão que vai trabalhar aí com trigonometria dentro do triângulo retângulo. Então, eu tinha que desenhar aqui um esboço. Então, observa lá que eu vou desenhar aqui meu triângulo retângulo. Então, fazendo meu triângulo retângulo, lembra lá que o triângulo retângulo é aquele, né, que tem um ângulo exatamente de 90 graus. Então, observa que eu vou manter essa estrutura do triângulo retângulo. Observa que aqui é o ângulo de 90 graus. Observa que ele pediu a hipotenusa. A hipotenusa em um triângulo retângulo, ó, sempre vai ser o maior lado. É aquele ângulo que está oposto, né, ao ângulo de 90 graus. É o segmento, né, de reta que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é hipotenusa. E aqui eu tenho os catetos. Ó. Aqui eu tenho um cateto, primeiro cateto, dentro do triângulo retângulo. E aqui também eu tenho um outro cateto do triângulo retângulo. Então, para responder essa questão, eu teria que saber exatamente as razões trigonométricas. Ó. Então, é uma questão envolvendo trigonometria e eu precisava saber as razões trigonométricas. Professor, colocando aqui, trigonométricas. Então, eu tenho exatamente três razões importantes, né, trigonométricas que a gente aplica no triângulo retângulo, que é o seno, o cosseno e também a minha tangente. Seno de um determinado ângulo, o cosseno e também a minha tangente. Professor, como é que tangente? Como é que a gente encontrava o seno da razão trigonométrica? O seno é exatamente o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso aqui vem lá das definições de razões trigonométricas. Então, o cosseno vai ser exatamente o cateto adjacente pela hipotenusa e a trigonometria é exatamente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É coca-coca, a regrazinha que a gente aprende em sala, é coca-coca, tá aqui, ó, coca-coca, HH, coca-coca, HH, é para a gente encontrar aí as razões trigonométricas. Beleza, professor. O comando da questão te deu uma informação importante, ó, que foi dizer que um dos ângulos desse triângulo retângulo mede exatamente 30 graus. Daqui eu posso colocar ele aqui ou ele aqui. Disse lá que é um dos ângulos. Então, vou escolher exatamente esse ângulozinho aqui. Ó. Então, observe que esse ângulo do triângulo retângulo mede 30 graus. E ele diz, ó, sabendo que o lado oposto a esse ângulo, né, mede exatamente 10 unidades. Então, o oposto a esse ângulo, ó, observe que está esse lado. Então, esse cateto que está deitado na base desse meu triângulo é o que vale 10, ó, 10 unidades. Então, se eu tenho exatamente um triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo e eu tenho exatamente um lado conhecido, ó, eu tenho que escolher uma dessas razões trigonométricas para encontrar aquele que ele pede. Ele pediu hipotenusa. Então, eu tenho duas razões, né? Eu tenho tanto o seno como o cosseno, ó, que vai trabalhar com a minha hipotenusa. Então, eu posso trabalhar com seno ou cosseno. Então, observa lá que para eu trabalhar com seno, eu preciso apenas do cateto oposto. Ó. Se eu pego aqui o seno desse ângulo, observa lá que eu tenho o cateto oposto. Então, observa que eu, fazendo exatamente essa definição de seno, cateto oposto com a hipotenusa, eu encontro o valor da hipotenusa. E só corrigindo aqui, eu botei o valor aqui catelo, né? Catetó.
só corrigindo, que eu vi aqui a tempo. Então, cateto, pronto, tá aqui, o cateto é oposto a esse ângulo. Então, vou usar essa definição, a definição de seno, porque eu tenho o cateto oposto a esse ângulo, né? E eu tenho exatamente o valor desse segmento. Então, vou utilizar ele, que eu acho aqui a minha hipotenusa, que é o H. Então, sabendo lá das relações trigonométricas, o seno de 30 graus, ó, isso aqui é dentro daquela tabelazinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. A regrazinha onde a gente encontra aí com os ângulos notáveis, um ângulo de 30, de 45 e 60 graus. Então, o seno de 30 é tabelado, ó, vale meio. Isso aqui a gente deveria saber. Para uma prova dessa, a gente tem que saber que o seno de 30 equivale a exatamente meio. Então, eu sei que, por definição, ó, aplicando a razão do seno, o seno é determinado ângulo, é exatamente o cateto oposto pela minha hipotenusa. Meu ângulo é quanto? É 30. Então, eu tenho aqui o seno de 30, tem que saber o seno de 30 graus. Isso é igual ao cateto oposto. O cateto oposto, perceba que vai valer 10, ó. Cateto oposto ao ângulo, vale 10. E a minha hipotenusa? Hipotenusa é x, é aquilo que eu vou encontrar. Então, eu tenho lá, seno de 30. Seno de 30 é meio. Então, eu tenho aqui, ó, seno de 30, já colocando aqui o resultado, já é tabelado. Isso vale meio. Meio é igual a 10 sobre x. Agora eu faço aqui, é uma igualdade de razão, né? Uma proporção, é só aplicar o meio pelos extremos. Ó. Vou multiplicar o x pelo 1 e vou multiplicar aí o 2, ó, pelo 10. Então, trazendo para cá para a gente encontrar o valor do x desconhecido, né? 1 vezes x é o próprio x, e eu tenho aqui 2 vezes 10 é 20. Então, a minha hipotenusa, nessa questão envolvendo trigonometria, equivale aí a 20. Então, qual a alternativa que tem 20? A alternativa correta para a questão número 3, ó, a alternativa letra C. Questão de número 14, que também vai trabalhar com geometria, só que agora vai trabalhar com o conceito de área. O que é que dizia a questão de número 14? Imagine que você está ajudando seu irmão, seu amigo, né, João, com um problema de matemática. Ele possui um terreno, e esse terreno é retangular, e deseja cercar com uma cerca nova, né? João sabe que a área total, ó, uma questão de geometria que vai te dar a área. Então, te deu a área do terreno aí, metros quadrados, 84 metros quadrados, mas ele não se lembra exatamente as medidas. Então, a gente vai estar diante de medidas. Ele só se recorda que o comprimento do terreno é 5 metros maior do que a largura. Para planejar a compra, né, da quantidade certa de material para a cerca, ele precisa descobrir qual é o comprimento do terreno. Sabendo disso, qual é o comprimento desse terreno. Então, observa que é um triângulo retângulo. Então, vou trazer para cá, fazer um triângulo retângulo aqui. Um triângulo retângulo não, né? Um terreno no formato retangular. Então, esse terreno aí é no formato de um retângulo, ó. Então, trazendo para cá, tinha dito aí que era triângulo retângulo, por causa da questão anterior, mas aqui é um terreno no formato de um retângulo. Então, observe que ele vai falar de comprimento. Então, comprimento eu vou definir como sendo desse lado aqui, ó, comprimento. Certo, professor? Então, aqui é o comprimento e aqui vai ser a minha largura. Então, aqui é a largura, certo? Então, dentro da estrutura, né, da definição de área de um retângulo, a gente sabe que é exatamente o comprimento vezes sua largura. Comprimento vezes largura vai te dar aí a área. Então, a área foi dada em metros quadrados, ó, metros quadrados, o valor é 84 metros quadrados, e ele deu uma dica, ele disse que o comprimento, ó, do terreno é 5 metros maior do que a largura. Então, você não sabe quanto é a largura. Então, a largura aqui eu vou chamar de x, e o comprimento é 5 metros a mais, ó. Então, é 5 mais x, ó. Colocando aqui 5 mais x é o comprimento. Então, a pergunta é em cima desse comprimento, ó. Eu vou achar o valor do x, no final eu somo com 5. Então, muita atenção que certamente vai ter uma resposta apenas com o valor do x. Mas eu preciso adicionar 5 porque a pergunta é em cima do comprimento. Se pedisse a largura, era apenas o valor de x. Então, professor, como é que eu encontro aqui o valor do x? Então, perceba que eu tinha que fazer a área, né, desse retângulo é exatamente o comprimento multiplicado pela largura. A área foi dada. A área é 84 metros quadrados. Comprimento. Comprimento, observa lá que é dado 5 mais x. Então, é 5 mais x multiplicado pela largura. E a largura equivale a x, ó.
Então aqui eu tenho que fazer uma distribuição, o 5 vezes x, ó, e o x vezes x. Vai dar uma equação de segundo grau. Então eu tenho lá 84 é igual a 5 vezes x é 5x, mais x vezes x é x ao quadrado. Então observa que deu exatamente uma equação do segundo grau. Eu vou só ajustar, deixar tudo igual a zero para a gente encontrar aí as raízes, né? Que vai ser exatamente o valor desconhecido aqui que eu chamei de x. Então deixando em ordem, ó, eu tenho lá x ao quadrado, colocando no formato de uma equação completa. Eu tenho um 5x, é positivo, 5x. Esse valor 84 está depois da igualdade. Vou jogar ele para o outro lado, é positivo, então vai ficar negativo, menos 84, tudo isso igual a zero. Está aqui. Equação do segundo grau, onde eu tinha que encontrar aqui o valor do x. Lembrando que toda vez quando eu estou calculando a equação do segundo grau, vai ter duas raízes. Então, preciso aqui encontrar a raiz positiva, né? Como eu estou trabalhando com dimensões em um terreno retangular, né, em um retângulo, então observe que essa medida tem que ser positiva. Então vamos encontrar as raízes. Você poderia aplicar pela fórmula de Bhaskara, né, utilizando ali os coeficientes A, B e C. Você poderia jogar aí, né, onde na definição para encontrar as raízes, né, dessa equação, poderia jogar lá por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Se você não sabe aplicar aí Bhaskara, eu sugiro, né, uma opção é justamente fazer pela soma e o produto, ó. É muito mais rápido encontrar as raízes aí. Isso é uma dica, é um macete. Então a relação entre a soma e o produto das raízes. A soma é exatamente onde o coeficiente do x ao quadrado for 1, né? Quando for 1, a soma das raízes vai ser exatamente o valor de b, só com um sinal trocado, é o oposto de b, vai dar exatamente menos 5, ó. Então a soma das raízes é menos 5, e o produto é exatamente o valor de c, quando a é 1, então vai ficar menos 84, ó. Então, eu tinha que pensar em dois números, que a soma é menos 5 e o produto é exatamente 84. Então, pensando junto comigo, menos 12, e eu tenho aqui 7, ó, menos 12 mais 7 vai dar menos 5. E se eu pegar lá menos 12 multiplicado por 7, ó, como é negativo, menos 12 multiplicado por 7 vai dar 84. Então, com isso, eu acho as raízes dessa minha equação de segundo grau, para evitar aí o cálculo da fórmula de Bhaskara. Então, essa é uma regra e um macete. Basta pensar em dois números, que a soma vai dar o oposto de b e o produto, ó, vai dar exatamente o valor de c. Então, eu encontrei as duas raízes. Então, o valor do x1, ó, vai ser menos 12 e o valor do x2, ó, vai ser exatamente 7. Como eu estou trabalhando com dimensões dentro da geometria, toda vez que tiver números negativos, eu descarto. Ó. Descarto porque em uma dimensão em comprimento e largura não vai ter ali números negativos. Só é possível exatamente o valor aí de números positivos. Então, o x número 1 e o x número 2, ó, então vou até colocar aqui, vou apagar porque eu coloquei o número 1, mas aqui é o x' e x duas linhas, para não ficar x elevado a 1 e x elevado a 2. Ó. Então, aqui é x', primeira linha, aqui a segunda raiz, né? X duas linhas. Então, o x duas linhas é 7, que é exatamente o valor que está procurando. Ó. Muito cuidado para você não ter caído na pegadinha colocando 7 como resposta. Se pedisse largura, o x, ó, é exatamente 7. Mas como pediu comprimento, então é 5 mais 7. Então, quanto é 5 mais 7? 5 mais 7 é 12. Então, a resposta correta para a questão 14 é aquela que tem exatamente a alternativa 12. Qual alternativa que tem aí a alternativa da questão 14, que tem o número 12? Seria aqui a resposta, a alternativa letra A. Questão de número 15. Olha só o que vai dizer a questão número 15, que vai trabalhar com a ideia de sequência. Uma empresa oferece aos seus novos funcionários um plano de aumento salarial, baseado em uma progressão aritmética. Então, disse lá que é uma PA, progressão aritmética. O salário inicial, né, o primeiro termo, o A1, de um funcionário é R$ 2.000 e ele receberá um aumento, ó, anual fixo de 300. Isso aqui é a minha razão. Qual será o salário desse funcionário após 5 anos? Então, dava para fazer por sequência mesmo, né? Como pediu apenas 5 termos dessa sequência, então eu colocaria ali os tracinhos, ó, primeiro termo, segundo,
terceiro, quarto, quinto. Dá para fazer na mão. O salário inicial ele disse que era 2.000 e era só você ir colocando o aumento, ó, mais 300. Então seria 2.000, primeiro termo, né? Primeiro o salário inicial, então isso aí é o primeiro termo. Agora somando 300, então 2.000 mais 300, ó, 2.300 mais 300, 2.600 mais 300, 2.900 mais 300, 3.200. Questãozinha aí bem tranquila que dá para fazer aí apenas pela definição de sequência lógica. Então 3.200, ó, ele quer exatamente qual o salário funcionário após 5 anos, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, é a alternativa que tem aí exatamente 3.200. Está aqui a alternativa correta para essa questão, a alternativa letra D. Professor, e se fosse lá uma quantidade de anos bem lá na frente? Imagina lá se pedisse uma quantidade de anos lá na frente. Aí eu tinha que colocar aí, ou saber o conceito do termo geral de uma PA. O termo geral é dado exatamente por AN, a quantidade que ele quer, a posição que ele quer. Isso é igual ao primeiro termo, a gente chama de A1, mais N menos 1, multiplicado pela minha razão. A razão aqui, nesse caso, é 300. Então, qualquer termo que ele pedisse dessa sequência, quando ele diz que é uma PA, a sua razão é constante, sempre vai aumentar aí 300, 300, ó, bastava aplicar nessa fórmula. Lembrando que ele quer o quinto termo, ó, aqui é o A5, então é o quinto termo. Se ele pede o A5, o A1 é o primeiro termo, ó, só depende do primeiro termo, é 2.000, colocando aqui é 2.000, mais a quantidade de termo menos 1, ó, então é 5 menos 1, vai ser 4, multiplicado pela minha razão. A razão é quanto? 300. Basta fazer essa multiplicação e depois somar. Então, 2.000 vai ser igual a quanto é 4 vezes 300? 1.200. Quanto é 1.200, né? Mais 2.000. Ou 2.000 mais 1.200. Confere comigo lá que é 3.200. Então, toda vez que você quer um termo lá na frente, né, que te dá a razão, que dá o primeiro termo, ó, basta pegar o primeiro termo, sempre vai ser desse formato, ó. Se ele te dá uma posição, se ele pedisse lá o décimo termo, então seria o primeiro termo, é sempre a posição menos 1 multiplicado pela razão, então ficaria 9 multiplicado pela razão. Se ele pedisse o 50, para você não escrever 50 vezes, era o primeiro, se ele pedisse 50, seria 49 vezes a razão. Então dá para encontrar aí com qualquer termo nessa minha sequência. Então leve para a sua prova, para calcular qualquer termo geral em uma progressão aritmética, PA, basta você fazer essa definição, ó. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. É a posição que ele quer, eu gosto de passar para os alunos, é a posição que ele quer chegar, tá aqui a posição que ele quer chegar, só que você pega o primeiro termo, ó, tá aqui é o primeiro termo, somado pela posição que ele quer, posição que quer chegar menos 1, tudo isso, ó, multiplicado pela razão, a gente chama aqui de R. Então isso aqui é o termo geral para encontrar qualquer termo aí em uma sequência no formato de PA. Beleza, professor? Então confere aí, resposta correta para a questão 15, alternativa letra D. Questão 16, é uma questão que vai trabalhar aí com as operações, ó, com conjuntos. Assinale, né? Questão 16, considere os conjuntos, né? Tem o conjunto A, 2, 4, 6 e 8 e o conjunto B, formado por 4, 8, 12, 16. Sobre as operações, ó, entre esses conjuntos, assinala a alternativa correta. Então, é uma questãozinha bem completa, onde vai trabalhar com interseção, com união e com a diferença. Diferença entre B menos A e A menos B. Então, vamos fazer a questãozinha aí e comentar como resolve esse tipo de questão. Então, estava aqui, colocando aqui, conjunto A, tinha lá 2, 4, 6 e 8. Conjunto B, tá aqui, era 4, era 8, era 12 e era 16. Qual é a dica, professor? Toda vez que você vai operar com conjuntos, vai em busca da interseção. O que é a interseção? A interseção é exatamente a quantidade de elementos em comum nos dois conjuntos, ó. O 2 só está em A, o 4 está em A e está em B, ó. Isso aqui é a interseção. O 6 só está em A e o 8 está exatamente em A e em B. Então, fazendo aqui as 4 operações, né? As 3 operações,
fazendo as duas aí de diferença, de A e B menos A. Então tá aqui, ó, a interseção, poderia vir com esse símbolozinho também, ó, na prova, símbolozinho, um Uzinho de cabeça para baixo é a interseção. Então a interseção B é exatamente os elementos que estão em comum, tanto em A e B. Destaquei aqui de vermelho, ó. Tenho lá o 4 e eu tenho lá o 8, então a interseção seria 4 e 8. A união, trazendo aqui a união de A com B, é um conjunto único, com todos os elementos sem repetir a interseção, ó. Começando aqui na sequência, tenho 2, tenho 4, tenho 6, tenho 8, tenho 12, tenho 16. Formei apenas um conjunto, ó, sem repetir elementos. Então, tenho lá 2, 4, 6, 8, 12, 16. Ó. Juntei aqui o 4 e o 8, tanto o conjunto A e o conjunto B, sem repetir. Então, união é exatamente esses elementos. Já agora, fazendo na sequência, B menos A, onde ele colocou aqui, ó, B menos A nessa ordem, e A menos B, A menos B, nessa ordem, né? A alternativa letra D. Como é que vai ficar a diferença de B menos A? Toda vez que você quer operar B menos A, é o que resta somente em B, depois que você tirar a interseção. O que é que resta somente B, depois de tirar todos os elementos de A? A menos o conjunto B. Então, observe que quando eu tiro o A tem um 4, o A tem um 8. O que é que resta? O 12 e 16. Ó. Então, B menos A é 12 e 16. E A menos B é quando você tira todos os elementos de B, ó, o 4 e o 8, ó, o que resta somente em A. É o 2 e o 6. Então, A menos B vai ser exatamente formado aí pelos elementos 2 e 6. Olha agora nas alternativas para a gente ver aquela que bate de forma correta. Interseção é 4 e 8, ó. Então, observa aqui que ele botou 2 e 6 e está errado. União, observa lá para ver se tem exatamente os elementos. Tem um 2? Tem. Tem um 4? Tem um 6, tem um 8, tem um 12, tem 16. Então, bate exatamente aí a operação, a união entre o conjunto A e B é formada exatamente por esses elementos. E B menos A é 12, 16? É 12, 16. Ó. Ele disse que era 4 e 8, está errado. Então, A menos B, ó. Ele colocou aqui 12, 16. Essa operação 12, 16 ó, é B menos A. Aqui ele está dizendo que é A menos B. A menos B é 2 e 6. Ó. Por isso que está errado. Então, confere exatamente como única alternativa correta para essa questão seria aí a alternativa letra B. Questão agora de número 17. Olha só o que vai dizer a questão do número 17, que vai trabalhar aí com o assunto regra de 3 composta. Professor, como é que eu vou identificar com a questão de regra de 3 composta? Ele vai te dar o produto final, que aqui uma gráfica produz 600 foods. Ó. Eu tenho horas trabalhadas, trabalhando 3 impressoras idênticas em funcionamento contínuo. Então, te deu 3 grandezas. Ali o primeiro período do comando da questão, te dei 3 grandezas, folds, tem aqui horas e tem impressoras. Então, para saber que é uma questão de regra de 3 composta, ele vai te dar 2 informações dessas e vai pedir uma delas. Diz lá, olha, se a gráfica quiser produzir, então te deu aqui a quantidade de folds, te deu a quantidade de horas. Mesmo que eu pare por aqui, você vai perceber que está faltando impressoras. É o que ele vai pedir. Por isso que a gente identifica que é regra de 3 composta nesse padrão. Tem o produto final, tem a quantidade de horas e tem aqui as máquinas, né, trabalhando, que nesse caso é impressoras. Ele vai dizer, ó, quantas impressoras idênticas serão necessárias para atender essa demanda no tempo estipulado, considerando que todas as máquinas, né, funcionarão de maneira contínua e com a mesma capacidade de produção. Então, a questão de regra de 3 e a gente aprendeu aqui no nosso canal aplicando a regra exatamente do TPM. Professor, como é que funciona essa regra do TPM? Eu vou separar as grandezas tempo, pessoa e máquinas, né? Nesse caso aqui as impressoras são as máquinas, eu vou deixar do lado esquerdo. Então, observe que eu tenho tempo foi dado em horas, é 4. Tenho as minhas máquinas, que é as impressoras, ó, é 3. E eu tenho que separar exatamente daquelas que não são TPMs, ó. Não são nem tempo, nem pessoa, nem máquina, né? A gente chama aqui no canal, chamado de produto final, ó. Produto final a gente deixa separado, é aqui que está sendo produzido, fabricado. Então a gente deixa lá no final. Nesse caso aqui é os foods, ó.
Então aqui foda-se, deixei aqui do lado esquerdo separado, 600 foda-se. Agora eu adiciono o restante das informações abaixo. Observa lá, 5 horas abaixo de hora, impressoras é o que ele quer, eu chamo de X, e eu tenho lá o folder, que é 12,50, Professor, e agora? Agora é aquela regra do cruza ou não cruza. Toda vez que você está fazendo questão de regra de 3, utilizando a regra do TPM, ó, se é tempo, pessoa e máquina, você multiplica reto. Já quando é uma grandeza produto final, que não é TPM, ó, nem é tempo, nem pessoa, nem máquina, você não cruza. Você cruza, né? Nesse caso aqui, basta você multiplicar cruzado. Então, você multiplica reto na regra TPM e não TPM, ó, você cruza. Então, reto, TPM, não TPM, você cruza. Sempre nesse formato. Ó. Produto final, sempre eu vou multiplicar com grandeza, tempo, pessoa e máquina. Fazendo a multiplicação, 5 vezes x, ó, multiplicado por 600. Tudo isso vai ser igual a 4 vezes 3 multiplicado por 12,50. O que é que você vai fazer agora? Você precisa exatamente fazer simplificação. Tem zero de um lado, zero do outro, você pode exatamente simplificar. Então, vou cortar esse zero do 1250 com um desse zero. Perfeito. Observe que eu tenho um 5 que dá para simplificar com 125. Então, vou dividir 125 por 5. Isso aqui vai dar 25. Então, fiz aí a minha simplificação. Tenho aqui o 60, que dá para dividir por 5. Então, vou dividir esse 60 por 5, ó, simplificando por 5. 60 por 5 vai dar 12. E 25 por 5 ó, vai dar 5. O 25 dividido por 5 deu 5. E o 60 por 5 deu 12. Observe que eu tenho um 12 de um lado ó, e o 12 do outro. 3 vezes 4 é 12. Posso simplificar? Posso simplificar. 3 vezes 2 3 vezes 4, 12. E aqui eu tenho um 12, simplifiquei. Sobrou para mim apenas o valor do x, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Depois que eu cortar todo mundo, simplificar, restou apenas o 5. Então, o x aqui é igual a 5. A resposta correta seria aquela exatamente que tem 5 impressoras. Então, 5 impressoras, encontramos aqui a resposta correta, letra A. Professor, eu fiz multiplicando, né? Se você multiplicar todo mundo aqui, ó, 5 vezes 6 ia dar 30, né? Com os dois zeros, 3.000. E aqui eu tenho um 12. Quando eu multiplicasse por 1.250, ia dar um número. Se você dividisse essa multiplicação, né, por exatamente 3.000, você vai encontrar aqui a resposta 5. Então, fiz aqui, como a gente aprendeu no nosso canal, pelo método da simplificação, que é reduzir aí esses números grandes em números pequenos, fazendo aqui o corte. Por isso que a resposta correta sobrou apenas o 5. Confere a alternativa letra A. Questão 18, é a questão que vai trabalhar com sequência lógica. Olha o que disse a questão 18. Durante a aula de matemática, a professora Maria propôs o desafio intrigante aos alunos. Ela escreveu uma sequência de termos no quadro, composta por letras e também por números. A sequência foi essa: A2, C6, F12, J20 e O30. A professora explicou que essa sequência segue um padrão, ó, segue aqui uma lógica específica, e o desafiou, né, os alunos a descobrir qual será o próximo termo. Seguindo a lógica da sequência apresentada pela professora, qual é o próximo termo. Então a missão aqui é bem tranquila, ó. Pediu aqui apenas para você encontrar o próximo termo da sequência. Então, eu tenho uma sequência envolvendo as letras, né, do nosso alfabeto, também números. Trazendo para cá, tem lá A2, depois C6, depois F12, ó, trazendo para cá. Depois eu tenho um J20 e depois eu tenho aí O30. Qual é a dica, professor? Toda vez que você pegar uma questão envolvendo letras e números, tenta encontrar logo a lei de formação dos números, ó, que é muito mais tranquilo. Você pega apenas a sequência numérica, verifica o que aconteceu do 2 para o 6. Então, do 2 para o 6, concorda comigo que aumentou 4. 4 mais 2 vai dar 6. Ó. Próximo termo, do 6 para o 12, que foi que aconteceu? Concorda comigo que somou 6? 6 com 6 ó, é 12. Próximo termo, do 12 para chegar a 20, que foi que aconteceu? Somou 8. 8 mais 12, 20. E o próximo termo está aqui, do 20 para o 30, que foi isso que aconteceu? Aconteceu aí exatamente somar 10. Olha a lei de formação.
4, 6, 8 e 10. É uma sequência dos números pares, né, que sempre está aumentando aqui de 2 em 2, ó, 2 em 2. Então, qual é o próximo termo da minha sequência, da minha lei de formação? Então, observa lá que é o somar quanto? Somar 12. Ó. Somei 12 exatamente ao 30. Então, quanto é 30 mais 12? 42. Então, com isso, ó, você vai observar, só tem uma alternativa com 42. Então, lá na hora da prova, você não precisava nem perder tempo. Ó, já marcaria ali como resposta correta para a questão de número 18, a alternativa letra B. Mas, professor, vamos imaginar lá que você chutou, você quer verificar se realmente é a letra U, para bater, ó, porque é U 42. A numérica eu encontrei aqui de forma correta. Mas será que a das letras, a resposta vai bater exatamente no U? Então a gente vai fazer exatamente em busca, né, desse padrão, dessa sequência. Então toda vez que você está diante de uma questão envolvendo as letras do alfabeto, o ideal é escrever esse alfabeto. Ó. Vou escrever aqui: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Pronto. Sequência do alfabeto. Depois que você colocar aí todas as letras do alfabeto, ó, precisa bater exatamente 26 letras. Nosso alfabeto hoje tem exatamente 26 letras. Então vou numerar essas letras para verificar se bate as 26 e fazer a contagem das letras que correspondem a esse padrão. Foi criado. Então aqui a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Aumenta a última letra aí, a letra Z. Então bateu aí a sequência. Depois que você enumerar cada posição, por isso que é importante ir para uma prova dessa de raciocínio lógico, sabendo aí a posição de cada letra no alfabeto, para você verificar o que foi de fato que aconteceu. Ó. Vou destacar de verde. Olha lá, eu tinha a letra A, que foi que aconteceu da A para virar C. Tá aqui, ó, era a A e foi para C. Observa lá que o intervalo foi de quê? De uma letra, pulou apenas um. Do C para o F, o que foi que aconteceu? Ó? Do C para o F, ó, tá aqui o F, concorda comigo que pulou exatamente duas letras? Perfeito, professor. E agora do F para o J, tá aqui, ó, vai lá do F para o J, olha o que aconteceu, pulou uma. Do A para C, do C para o F pulou duas, ó, pulou três. Você já percebe como foi formada aí a lei de formação da minha sequência envolvendo aí as letras. Então do J para o O, vê lá, do J para o O, tá aqui o J para o O. Pularam aqui quantas letras? Pularam 4, ó. Então tá lá, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então do O é exatamente para a letra que ele quer, tem que pular quanto? Tem que pular exatamente 5, ó. Então vou pular, tá aqui a primeira, destacando aqui primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então o conjunto aqui, o blocozinho de 5 letras é até a letra T. Então a próxima letra seria exatamente que letra? A letra U, ó. E bate exatamente o que determina aí a alternativa letra B. Então é U42. Sequência das letras ficou no intervalo de 1, 2, 3, 4 e 5. Não? Aqui ficou 5 letras. Pulei 5 letras, encontrei aqui U. Mas somente com a sequência numérica você conseguiria acertar a questão. Então qual é a dica? Qual é o macete? Pegou uma questão envolvendo aí letras e números, você faz separado. Você pode começar logo com as letras, o ideal é você fazer logo numérica. Porque a numérica aqui, se você observar, todos os números são diferentes. E se viesse por letra também, ó, todas as letras aqui são diferentes, mas você teria que ter o cuidado para você não contar ou numerar aqui o alfabeto de forma errada, para você não perder e assinalar uma alternativa aqui diferente daquela que é correta. Então a resposta da questão número 12 realmente bate aí a alternativa letra B. Questão de número 19, é a questão que vai trabalhar aí também com a ideia de sequência, aquela sequência
sequência ali de palavras, né, ou de letras, de números, sequência de ciclo, sequência que envolve o ciclo. Ele vai te dar essa sequência. Ele diz lá que um agricultor utiliza um terreno para cultivar diferentes tipos de plantas, né, em um sistema rotativo, seguindo uma sequência mensal fixa. A cada mês ele cultiva uma planta diferente. A sequência se repete, aqui é uma sequência que vai se repetir nessa mesma ordem. No primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto mês. E no sexto mês ele retoma. Ele diz lá, recomeça com couve e segue a mesma ordem. Sabendo que o agricultor iniciou a sequência em janeiro, tá aqui o primeiro, né, começou com couve, e que cada mês ele planta seguindo essa ordem. Qual será a planta cultivada no mês de outubro? Exatamente do 9º ano de plantação. Então aqui ela não te deu aqui a quantidade de meses. Teria que encontrar aqui a quantidade de meses para a gente fazer exatamente a divisão pelo tamanho desse ciclo, né, que se repete. Então observa lá que eu tenho aqui couve, vou colocar aqui a sequência. Tem alguns que começam com C. Aqui é C, aqui é cenoura e aqui é coentro. Então vou chamar primeiro COU, que é o couve, né? Isso aqui é o primeiro mês. Depois, no segundo, vou chamar apenas do A, o alface. Depois eu tenho lá cenoura, vou chamar CE, tá aqui. Tenho lá o coentro, que é o COE, né? Coloquei aqui, e eu tenho a salsa, tá só o S. Então o tamanho do ciclo que está se repetindo é de 5 em 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5. Lembrando, onde a gente fizemos aqui diversas aulas, nosso curso, né, no YouTube, a gente percebe que a última letra aqui, a última planta, né, nessa sequência, quando fizer a divisão vai dar resto 0. Se der resto 0 é porque vai ser salsa. Então precisa aqui encontrar a quantidade total. Então observe que, como o Mano informou, que é no 9º ano, só que no 9º ano não é completo. Disse lá que parou no mês de outubro. Então tinha exatamente 8 anos, completo. Então anos, observa lá que tem 12 meses. Então a quantidade de meses de 8 anos vai ser exatamente 96. E eu teria que saber quantos meses de janeiro até outubro. De janeiro até outubro, você percebe lá que outubro é o 10º mês do ano. Então seria exatamente 8 anos, que aqui é 8 anos. Então esse 8 é 8 anos vezes 12, tem 96 meses, né, com 8 anos, mais 10 meses. Então seria 96 mais 10, para chegar até outubro. 96 mais 10 dá 106. Isso aqui é exatamente a posição que ele quer chegar. Até outubro do 9º ano, vai se passar aí exatamente 106 meses. Então aqui é 106 meses. Faço a minha divisão pelo tamanho do ciclo. Nesse caso aí vai ser exatamente 5. Então é 106 dividido por 5. 10 dividido por 5 é exato, 2 vezes 5 é 10, para 10 nada, baixa 6. 6 dividido por 5 é 1, 1 vezes 5, 5, para 6, resto 1. Então o resto é muito importante nesse tipo de questão. Se deu resto 1, você vai lá na primeira planta, nesse caso aqui é couve. Se tivesse dado resto 2, seria alface. Fosse resto 3, cenoura. Resto 4, coentro. Resto 5, ou uma divisão exata, né, desse 0, seria salsa. Mas como te deu aqui como resto 1, a resposta correta no 9º ano, no mês de outubro, é aquela que tem couve. Qual a alternativa que tem couve? Alternativa que tem couve, para essa questão número 19, você teria que marcar como resposta correta a alternativa letra D. Padrão, professor. Última questão. Questão aí que vai trabalhar com a parte de geometria. E é exatamente aquela parte de geometria que trabalha com a geometria espacial. A gente vai trabalhar com volume. Olha o que diz a questão 20. Um arquiteto projeta uma caixa d'água em formato de quê? De um cilindro. Tá aqui. Com o raio da base medindo 3 metros de altura, né? De 3 metros, a base é 3 metros, e a altura aqui eu tenho 5 metros, certo? Posteriormente ele decide alterar o projeto e adicionar uma tampa esférica ao topo dessa caixa d'água. O raio é igual ao do cilindro e pede para você considerar o π como sendo 314. Qual será o volume total? Aproximadamente da estrutura. Então é uma soma do cilindro com a tampa esférica. Então a nossa missão é justamente encontrar esse total, o volume total. O que será o volume total, professor? Vou chamar aqui, volume
total. O volume total que a gente vai à procura, eu vou chamar que é o volume, tá aqui é V, volume do cilindro, né? Volume do cilindro, mais exatamente o volume aí da tampa esférica. Esse volume da tampa esférica eu vou calcular o volume de uma esfera, né? Que ele disse aqui que é uma esférica, só que eu tenho que dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque não é a esfera completa, é apenas a tampa. Ele disse aqui que eu estou trabalhando apenas com a tampa, então vou cortar exatamente essa esfera ao meio. Então vou dividir o volume da esfera por 2. Beleza, professor? Então eu teria que saber que o volume do cilindro, eu vou extrair logo os dados para cá. Eu tenho um raio, o raio é exatamente 3, colocando aqui, e a altura, comando da questão desse lá que é 5. Tudo foi dado em metros, no final tudo está em metros cúbicos, então não tem um problema com conversão, certo? É 3 metros e 5 metros de altura. Então preciso entender que o meu cilindro que iremos fazer é nesse formato, tá aqui formato do meu cilindro. Então eu tinha que aqui minha altura, observa lá que eu tenho essa altura, né? Colocando aqui um esboçozinho aqui para a gente entender o que vamos calcular. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer da gente fazer aqui uma tampa esférica. E essa tampa esférica, observa lá que vai ter o mesmo raio, que ele disse lá que o raio é o mesmo, certo? O raio é igual ao raio do cilindro, da base do cilindro. Isso aqui é o raio, né? Que está meu R, é meu raio. Beleza, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a altura, observa lá que isso aqui ele te deu, é a altura, é 5 metros, né? O 3 é o raio, tá aqui, é 5 metros, e o raio é 3. Isso aqui é necessário para a gente calcular o volume do cilindro e também o volume aí da minha esfera. Então eu tinha que saber as definições, né? As fórmulas para calcular tanto o volume do cilindro, o volume do cilindro é exatamente a área da base vezes a minha altura. A base é uma circunferência, observa lá, é um círculo, então para calcular a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, e como eu quero calcular o volume, é só você multiplicar pela altura. A base é um círculo, né? Então é π raio ao quadrado, e multiplica pela altura e encontra o volume do cilindro. Então vamos calcular logo o volume do cilindro, depois a gente volta para calcular o volume da esfera. Volume do cilindro, tá aqui que a gente vai encontrar. É π multiplicado pelo raio ao quadrado. O raio é 3, então vai ser multiplicado por 3 elevado ao quadrado, multiplicado por 5. Então primeiro a gente faz essa operação com potência, vai ficar π, quanto é? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai ser 9. Depois eu multiplico por 5. Então vai ficar 9 vezes 5, 45, multiplicado por π. Então observe que o volume do meu cilindro vai ser exatamente 45π. Depois a gente faz o cálculo π. Ele disse lá que era para considerar exatamente o π sendo 3,14. Então o ideal é você deixar indicado. No final você faz a multiplicação. Então encontrei aqui o volume do cilindro. Beleza. E agora falta calcular o volume da esfera. Tá aqui, chama VE, que é o volume da esfera. Volume da esfera. A definição, a fórmula é 4π raio ao cubo dividido por 3. Tá aqui, isso aqui é a fórmula, ou a regra para calcular o volume da esfera. 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Então vamos calcular logo o volume dessa esfera. Então o volume da esfera vai ser igual a 4, o π, daqui a pouco eu coloco ele, o raio mesmo, né, é 3, onde eu coloco ao cubo, tudo isso aqui dividido por 3. Primeiro eu faço a potência, então o volume dessa esfera vai ser 4, que multiplica o π, quanto é 3 elevado à terceira. 3 elevado à terceira é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então fica lá 27, dividido por 3. Dá para simplificar aqui esse 27 com 3, vai dar 9, sobra apenas o 4 vezes 9. Então, quanto é o volume dessa esfera que a gente está calculando? Eu tenho aqui que calcular o valor de 4 vezes 9. 4 multiplicado por 9. 4 vezes 9 é 36π. Isso aqui é o volume da esfera completa. Como eu preciso... Estou querendo calcular o volume total, preciso apenas da metade. Então, quanto é a metade? Metade do volume da minha esfera. Metade do volume da esfera é só você pegar o volume da esfera e dividir por 2. Então, o volume da esfera, a gente calculou, é 36π. Tá aqui é 36π. Vou dividir por 2. Então, ficou ali 18
dividido por 2. 36 dividido por 2, né? 36 dividido por 2 vai dar 18π. Então já disse aqui a resposta, né? 18π. Beleza, o que é que eu tenho que fazer agora? Volume total, ó, que eu quero calcular. O volume total que o comando da questão pediu é o volume do cilindro. A gente já sabe aqui, ó, que o volume do cilindro é 45π. Estou colocando aqui, 45π, mais a metade dessa esfera, que é a minha tampa. A tampa aí é uma esfera. Então eu encontrei lá 18π. Então eu tinha que somar aqui e depois no final faço a multiplicação. Quanto é 45π mais 18π? 45 mais 18 é 63, ó. 63π. A resposta, se tivesse em função do π, você teria que encontrar aí a alternativa que tivesse 63π. Professor, mas não tem. Se não tem, tá número com vírgula, é porque você precisa multiplicar por 3,14. Como as alternativas, umas afastando da outra, os valores 180, 282, 197, 141, lá na hora da sua prova, bastava você multiplicar pelo número inteiro. Vou multiplicar aqui por 3. Ó. Se eu multiplicar por 3, eu me aproximo da alternativa. Lembrando que tem que ser um valor maior do que eu vou encontrar. Vou pegar esse 63 ó, e multiplicar pelo π. O π eu estou considerando sendo 3. Ó. Trazendo aqui, eu vou colocar até aqui embaixo. Ó. Multiplicando aqui por 3. Fazer a multiplicação por 3. Para a gente ver qual o número que vai dar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Então, é muito mais, um pouquinho a mais, né, do que 189 metros cúbicos. Ó. Um pouquinho a mais porque eu estou considerando apenas 3. É 3,14. Então, qual seria aí o valor que tinha um pouco a mais de 189? Que teria um pouco a mais de 189, você vai perceber ó, apenas o 197. 197,82 seria aí a resposta correta. Beleza, professor? Aqui, se você observar, era 180, é menor do que 189, não podia ser, 141 não podia ser, e se tivesse ali alguma coisa para verificar se dava 282. Então, se você lá na hora da prova tivesse um tempinho a mais, você teria que verificar. E até mesmo, né? Como ele pediu aqui um valor aproximadamente, era só você fazer a multiplicação exata. Pegar o 63, ó, fazer aqui, ó, pegar o 63 e multiplicar por 3,14, né? Que é 3,14. Então, você poderia fazer essa multiplicação, depois que você multiplicar, lá na hora da sua prova, se tivesse um tempinho só para confirmar, ia bater aí realmente 197,82 e ia confirmar que realmente a resposta seria a alternativa letra C. Certo, pessoal? Essas aí foram as 10 questões da prova da Guarda Municipal da Prefeitura de Apiaí, aplicado pela banca Instituto ACES. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like e também se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.